Boa noite, bom dia, boa tarde, torcedor corintiano. Aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal do Hotspot Corinthians. E a gente vai aqui falar um pouquinho dos últimos assuntos. E a gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para atualizar. E são assuntos importantes, assuntos sérios. E eu creio que, antes de tudo, o torcedor corintiano tem que elevar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de análise, se politizar mais, ter mais conhecimento do que é que está acontecendo no clube. Então, para isso, ele precisa ter acesso à informação e ele precisa ter capacidade argumentativa, a capacidade de olhar, entender, reagir, responder. É ele escutar uma tese, propor uma antítese, ou ter uma antítese, ou ouvir uma antítese de alguém, ou seja, ouvir o outro lado, ou seja, a tese de uma pessoa é a outra é B, para ele poder ter a síntese e ele poder juntar esse conhecimento numa coisa só. E eu vou começar me apresentando, tá? Meu nome é Rodrigo Santana, corintiano, sempre fui corintiano. Comecei a torcer pro Corinthians ali no começo da década de 90, eu nasci em 88 e morei em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, mas a primeira vez que eu vi o Corinthians jogar eu me apaixonei. E não sou corintiano porque ninguém me fez ser. Assim é meu irmão, eu e meu irmão, a gente torce pro Corinthians porque a gente viu o Corinthians e se apaixonou pelo Corinthians. A gente não teve influência externa nem interna de casa nem de parente de ninguém. Eu sempre digo que o torcedor corintiano ele é diferente porque geralmente ele encontra o corintianismo, ele encontra pessoas rebeldes, pessoas antissistema, pessoas que não se conformam, pessoas que não vão por onde todo mundo vai, não escolhe o que todo mundo escolhe. Sabe, o corintiano é aquela pessoa que ele não tem necessidade de aprovação. O corintiano, ele é, antes de tudo, autêntico. E é por isso que o Corinthians incomoda muito. Ele é autêntico. E eu estou preparando uma série chamada Quem Interessa a Destruição do Corinthians. E eu vou mostrar para vocês nessa série a corrupção que existe por trás de todo o nosso futebol, mas mostrar a vocês que tem interesse político por trás de tudo isso, uma vez que o futebol é o ópio do povo brasileiro, né? Então eles se utilizam do esporte mais popular, eles se apoderam do que mais gera engajamento, que gera repercussão, que gera audiência, que gera compra, que existe a parte metodológica, né, mercadológica, por trás de tudo isso, interesse político. E ao longo da história alguns clubes, e vou falar disso depois, foram induzidos a crescer por interesse político e baseados no resultado em campanha organizada e arquitetada para o clube crescer. Tá? O Corinthians não, o Corinthians ele cresceu de forma orgânica, antissistema, contra o sistema, tá? Mas antes de definirem o Corinthians por um lado político, não coloquem o corintiano como de esquerda ou de direita, certo? Até porque uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui em relação a esse lado da política, tanto a esquerda como a direita foram sequestradas por corruptos, entendam isso. A esquerda que existe hoje não é a esquerda que defende valores de se preocupar com os mais pobres, os trabalhadores, os mais frágeis. Eles usam esse discurso, mas eles não são esses, eles não estão nem aí.
Antigamente, as pessoas de esquerda que tinham fama, eram famosas, falavam sobre a esquerda, eram pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham recursos, que não eram multimilionários. Então você podia acreditar, mas hoje eles querem defender o esquerdismo vivendo em mansões de milhões e milhões. Por outro lado, também muitos da direita que se dizem conservadores se utilizam dos cristãos e de valores judaicos e cristãos e conservadores e valores capitalistas para poder, digamos assim, crescer na política, para poder alcançar os seus objetivos, mas no fundo eles não estão nem aí para você e nem para mim, tá? Mas existe um sistema por trás de tudo isso. Existe um sistema por trás, mas hoje não é o dia em si de falar disso. O que é que eu quero falar hoje? Eu quero falar a respeito do que está acontecendo no Corinthians. E antes disso, eu quero falar um pouquinho quem sou eu, né? Então, meu nome ele é Rodrigo Santana, eu tenho 37 anos, corintiano ali desde o início dos anos 90. Cresci dentro do futebol, meu pai foi jogador de futebol, jogou no Figueirense, jogou no Avaí. Aqui no Nordeste ele jogou em vários clubes, jogou no Ferroviário, jogou no Sport Clube Recife, jogou no Icasa, jogou no Ipiranga, na Bahia, e jogou em alguns clubes ali no sul, né, do país, jogou no Tubarões, né, Figueirense, Avaí, como eu falei, e também morou fora, né, a gente morou fora quando ele foi jogar ali na América Central. Jogou em 2 países ali, na Guatemala e Honduras, perto do México. Foram 5 anos ali. E eu cresci dentro do futebol. Eu sei o dia a dia de um clube de futebol, eu sei o que acontece dentro do CT. Eu sei como são os treinamentos, eu sei como é o relacionamento do jogador com o treinador. Até porque eu também sou treinador, certo? Então, este ano eu treinei o Petrolina Sub-17 no Campeonato Pernambucano, esse ano de 2025, né? Treinei o clube, ajudei a organizar. Não terminei o campeonato como treinador, porque a gente sabe como o futebol funciona. Mas eu sou treinador, eu sei o que acontece. Eu tenho um projeto chamado Estrela d'Alva, onde eu treino também crianças e eu sei como formar, eu sei como se trabalhar no futebol, porque eu vivi isso no dia a dia. Trabalhei como supervisor também no clube, como secretário-geral do clube, então eu sei o que acontece no dia a dia de um clube de futebol. Então, o que eu vou falar porque eu entendo. E basicamente esse quem sou no dia a dia, o pessoal vai me conhecer mais. Mas eu quero começar falando agora sim, entrando no assunto, falar primeiramente do jogo contra o Bahia. Fazendo uma análise geral, a gente esquecer o resultado e analisar o futebol em si, o Corinthians fez um primeiro tempo bom. Na verdade, os primeiros 25 minutos espetaculares. Eu digo, se o Corinthians conseguir jogar 60 minutos de um jogo de futebol do nível que ele jogou nesses primeiros 25, 30 minutos do primeiro tempo aí contra o Bahia, o Corinthians realmente vai longe. Mas se ele jogar do jeito que ele jogou na metade do segundo tempo, né, no fim do primeiro tempo e na segunda metade do segundo tempo, realmente foi lamentável, né? Depois o time virou uma bagunça, a gente sabe disso. Dorival fez mudanças buscando preservar os jogadores para o jogo contra o Flamengo na Supercopa. Não foram mudanças técnicas, nem buscando o resultado. Então o Corinthians abriu mão do resultado. Poderia não ter sido assim se Yuri Alberto tivesse feito o segundo gol naquela chance que ele teve. O Corinthians trabalhou muito bem a jogada muito bem trabalhada, muito bem feita. O Corinthians poderia ter acabado com o jogo ali, certo? Então a gente fica revoltado, porque são essas chances aí que não se perdem, são essas chances aí que trazem pontos. Dorival falou que isso aconteceu muito ano passado e é verdade. Quando o Corinthians joga mal, os outros times fazem um gol atrás do outro na gente. Quando o Corinthians joga bem, ele perde 1 milhão de gols, o adversário vai lá uma vez e faz o gol
É incrível, gente. É incrível a falta de consistência do grupo. Isso tem a ver com parte física e com característica. Nós temos poucos jogadores que mordem. Nós não temos nenhum Ralf. O mais próximo que chega disso é o Ranieri, mas ainda assim ele ainda não é esse 5-5, sabe? Ranieri, você vê que ele tem algumas arrancadas muito fortes assim com a bola. Ele é um jogador que no Cuiabá pisava na área, chegava chutando, finalizando. No Corinthians não é, né? A gente tem jogadores com mais qualidade técnica, então ele fica preso lá atrás, fica entrando numa linha defensiva que eu acho isso horrível e eu acho isso um erro muito grande tático do Corinthians, porque a partir do momento que você afunda Ranieri para a última linha de defesa, você perde a capacidade combativa e de cobertura no meio de campo. Então, o Martínez não tá. Se tivesse, poderia morder, né? O André, ele é forte. Ele não estava nesse jogo contra o Bahia. Ele entrou depois, no segundo tempo. Mas é um jogador que é equilibrado. André é um jogador que tem bom desarme, boa posição física, tem velocidade, tem boa capacidade de sair da pressão, bom drible. Chega na área, ele é o box to box, né? Ou seja, de área para área. Ele consegue fazer esse trabalho muito bom e eu digo para vocês, anotem o que eu estou dizendo. Esse cara vai chegar nos maiores da Europa. É jogador nível Milan, nível Liverpool, Barcelona, Real Madrid. Eu acho que o estilo de jogo dele é mais para o time do campeonato inglês, né? Eu acredito que ele funcione mais para o campeonato inglês. Esse jogo teve momentos de muita variação de tática, né? O Corinthians ele atacava num 3-4-3, ele atacava num 4-3-3, ele atacava e se defendia fazendo variações e isso foi bastante interessante. O Corinthians até teve momentos quando estava com a marcação adversária, quer dizer, com a pressão adversária, o Corinthians conseguia se defender com bloco baixo, com 5 na linha, Ranieri entrava nessa linha defensiva, mas no geral o Corinthians se defendia ali com 2 linhas com 4 jogadores, né, e 2 atacantes, num 4-4-2, mas quando o Corinthians fazia um bloco alto para pressionar a saída de bola, ficava Yuri aberto na direita, lá em cima, era num 3-4-3, então Yuri na direita, certo? Memphis pela esquerda, e Garro como falso 9 pressionando, né? Garro pressionava pelo meio, Memphis do lado esquerdo e pela direita ali nosso amigo Yuri Alberto. E assim, pessoal, a gente tem que parar e analisar o jogo como um todo e não pensar que vai ser um péssimo ano, mas também que não vai ser um ano maravilhoso. Porém, o que pega é que o elenco do Corinthians é muito fraco, né? O elenco é fraco. O Matheus Pereira, que é um jogador que tem qualidade no passe, ele precisa urgentemente parar de querer sempre fazer um passe mais complexo. Ele sempre quer fazer o passe mais difícil e o seu Garro sempre teve essa característica. Aí o cara fala, não, mas o cara erra muito passe